Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que alegria. Domingo é o dia de Pentecoste. O evangelho de domingo é João capítulo 20, do 19 ao 23. O Pentecoste é uma festa judaica, uma festa das colheitas, que para os judeus simboliza o dia quando Deus deu a lei, a Torá, nas pedras para Moisés, 50 dias depois que eles saíram do Egito. Em hebraico significa, tem o nome de Shavuot. Shavuot é a festa das colheitas, é a festa das semanas, que celebra quando o Senhor deu a lei em tábuas de pedra. É interessante que em Jeremias 31, 33, o profeta prevê esse tempo, quando Deus não ia mais dar a lei em tábuas de pedra, mas sim escrever nos corações. Jeremias capítulo 31, 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a festa de Pentecostes judaica era a celebração do Deus que escreveu a lei em pedras. E justamente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre a igreja e escreve a lei nos corações, cumprindo assim a palavra de Deus. É justamente isso que o autor de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz: porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, Hebreus 8, 10 repete, cita Jeremias 31, 33. É interessante que os apóstolos ficaram realmente em Jerusalém, ficaram no cenáculo em oração, eram 120 pessoas, e no dia de Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Em Atos capítulo 2, de 1 a 4, diz: cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo. Olha que coisa linda! E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ou seja, no dia de Pentecostes, no dia da celebração judaica, Deus escolhe esse dia litúrgico judaico para derramar o seu Espírito Santo. Isso não aconteceu somente nesse dia. Essa experiência com o Espírito, ela foi se repetindo na história da igreja. Nós vemos o próprio Atos capítulo 10, 44, 46, que quando Pedro está na casa de Cornélio, em Cesareia Marítima, ele ministra a palavra de Deus, e enquanto ele prega, o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, enquanto Pedro falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todas que ouviram a palavra. Caiu o Espírito Santo. E é interessante que aqueles judeus convertidos que foram com Pedro ficaram admirados. Versículo 45, porque foi derramado sobre os gentios o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Aleluia, que coisa linda! Esses irmãos, esses que foram salvos, os gentios, os primeiros gentios a serem salvos, eles recebem a palavra, recebem o Espírito Santo e Deus dá a eles o dom de línguas. Assim também quando Filipe vai para Samaria pregar, multidões se convertem e as multidões são batizadas, são libertas, são abençoadas. Aí desce Pedro e João até Samaria
né? Pedro e João vão até Samaria. E quando Pedro e João chegam lá, Pedro e João ora para que eles recebam o Espírito Santo. Está em Atos capítulo 8, 14 a 17. O 16 diz, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Ou seja, eram pessoas salvas, eram pessoas libertas, eram pessoas batizadas nas águas, mas que ainda não havia recebido o Espírito Santo, né? Cumprindo então a profecia de Joel, como o próprio Pedro vai pregar em Atos 2. Joel 2, 28 e 29, quando diz, né? Joel diz claramente que naqueles dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne. Né? Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os escravos seria derramado o Espírito Santo. Por isso que quando João Batista começa a pregar antes de Jesus chegar, João Batista prega em Mateus 3,11 e diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia da ressurreição de Cristo, à noite, Jesus aparece para os seus apóstolos, né? Está lá em Lucas 24, versículo 29, e ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que coisa maravilhosa. Próximo da ascensão de Cristo, Jesus ainda em Jerusalém, come com seus discípulos, Atos 1, versículo 4 e 5, e ele determina que ele não se ausente de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Jesus diz, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Nenhum apóstolo ainda era batizado com o Espírito Santo. E nós vemos que em João 20, 19, 23, Jesus já tinha soprado o Espírito, mas eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. E para que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Atos 1, versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Querido, querida irmã, querido irmão, o Espírito Santo é necessário para que a gente possa cumprir a missão. Sem o Espírito Santo, nós não cumprimos a missão. Cheio do Espírito Santo, Pedro prega, quase 3.000 pessoas são batizadas. A igreja cheia do Espírito Santo realiza a missão de Deus. Pentecoste, lembramos esse dia quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, quando a igreja foi inaugurada. Mas é uma oportunidade também para a gente também buscar o preenchimento do Espírito Santo. Ore por isso, clame por isso. Diga como o Salmo diz, vem Espírito Santo, encher a minha vida. Que Deus te abençoe. Tenha um lindo domingo de